Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Já fazia algum tempo que se acumulava uma atenção para que acontecesse um debate sobre evolucionismo e criacionismo, e esse debate finalmente aconteceu lá no Inteligência Limitada, e eu trouxe uma análise para vocês. Eu assisti quase todos os cortes que saíram sobre esse debate, que teve mais de 10 horas, e esse foi o mais interessante, porque não dá para eu analisar todos os cortes, evidentemente, nem o debate inteiro, e esse sintetiza muito, primeiro, do espírito que teve esse debate, né, de cada um dos debatedores, como eles se comportaram, e também dos argumentos que cada um trouxe para sustentar suas posições. Então esse corte vai ser bastante interessante por conta disso. E então o meu objetivo aqui é analisar principalmente o comportamento dos debatedores, né, no âmbito da lógica informal, ou seja, como eles se comportaram no debate de acordo com os objetivos inerentes, né, os fins inerentes de uma disputa, e também da força dos seus argumentos e da logicidade dos seus argumentos. Então, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e vamos para a minha tela para a gente começar com a nossa análise. O que eu ia pedir agora é para cada um de vocês, ou então pelo menos o Raimo ou o Sérgio de um lado e alguém de vocês do outro, só dar um fechamento então. Ver tudo que foi falado sem contrapor o outro. Claro. A visão de vocês em tudo que foi falado e a visão de vocês, então fica à vontade para a ordem. O Sérgio quer começar? Sérgio quer começar? Começa. Cara, a minha visão é bem simples, cara. Eu acho que o James Webb é um equipamento super recente, novo. Acabou de fazer aí poucos meses que está trabalhando cientificamente. Observou coisas muito interessantes em vários aspectos da astronomia. Agora foram aprovados os trabalhos para o ciclo 2. Vai ter outros ciclos, o James Webb também. Vamos esperar para ver o que ele vai... Ele vai reanalisar tudo isso com outros equipamentos. Os métodos também, que a gente nem chegou a falar, né? Mas os algoritmos de análise, isso aí tudo evolui, entendeu? Hoje a gente tem técnicas que amanhã a gente desenvolve outras que melhoram a qualidade da informação. E eu acho que isso é a ciência, cara. É ir evoluindo e tentando explicar. E estamos para o universo de que idade, mais ou menos, hoje em dia, na visão de vocês? Hoje, o pessoal fala 13,77 bilhões de anos. Tá. Jaime, quer completar? Então, mas até isso também é outra coisa propagada, digamos assim, no imaginário, sabe, da sociedade, de que o universo tem uma idade. O Big Bang não dá uma idade do universo, ele dá um instante, um intervalo. Não dá uma pena no Sérgio, que ele vive dizendo isso. O intervalo de tempo. Mas eu falo com ele. Esse que é o mais legal de mostrar ele pro público, porque eu às vezes cara. Perfeito aqui, né? Então, explicações em termos de previsão, né, de quando foi o início do universo, não tem nada a ver, não é um atributo essencial da teoria do Big Bang, né? Você pode adiantar isso, você pode adiar essa quantidade e, no entanto, vai continuar tendo a validade a teoria do Big Bang. Então, falsear esse número não se falseia ainda o Big Bang, não é suficiente para falsear ainda o Big Bang, certo? E daí, qual é o problema? Não, nenhum problema. Eu só tô dizendo que quem espalha isso é o Sérgio, por exemplo. Sabe qual é o negócio? Não, cara, não é isso, porque isso faz parte da ciência. Não é porque é amigo que vai dizer que não tá certinho. Eu não tô dizendo que você tá errado. Coisa aqui, ó, eu não sou dono da verdade, não, cara. E ele também me bate. Eu não sou dono da verdade. Eu não tô dizendo que o Felipe tá errado, só tô dizendo que essa história de que essa precisão toda de 13,70... Eu sou falo exatamente, falo mesmo. E aqui não tem absolutamente a menor importância, né, o fato do Sacani defender isso. Depois eu vou fazer comentários um pouco mais sobre a postura de cada um desses argumentadores aqui, desses proponentes no curso do debate, mas basicamente esse sujeito aqui, ele tem um tom um pouco debochado, né, e ele está todo momento tentando fazer acusações de incoerência circunstancial, ou tirando sarro, ou ridicularizando alguma posição, tá? E não é só ele que faz isso no debate, certamente, tá? Todos eles, ou praticamente todos eles, adotaram um pouco essa postura no curso desse debate, tá? Mas, de fato, não tem nada a ver. Aliás, você tem ali diversas pessoas. Você tem o Sacani, você tem o Felipe e o Pirula, né, do lado do evolucionismo, né? E cada um vai ter uma visão diferente sobre o que aconteceu, sobre o Big Bang, sobre como foi e tudo mais, e não tem problema. Não se trata de duas partes homogêneas, certo? Onde cada uma dos componentes das partes pensa homogeneamente da mesma maneira, certo? E, inclusive, um dos problemas desse debate foi justamente o fato de eles não terem determinado uma tese muito clara a ser defendida por cada uma das partes. Ou então, pelo menos, essa tese não estava clara na cabeça dos debatedores, né? Não posso falar a respeito do debate em si porque eu não assisti ele inteiro. Mas você nota que, ora, a discussão é sobre
se o universo foi criado há 6.000 anos ou não, ora a discussão sobre a validade do Big Bang ou não, ora a discussão é sobre o design inteligente, ora a discussão sobre o criacionismo. Então, a coisa fica mudando frequentemente, né, com certa frequência. E isso se deve justamente a essa negligência na hora de determinar qual é o tema da discussão. Porque ali todos têm várias posições sobre coisas diferentes e, no entanto, não se está discutindo sobre todas essas posições, mas sobre posições específicas. Então acho que também faltou determinar isso de forma mais clara para o debate ficar uma coisa um pouco mais organizada, um pouco mais interessante também da gente entender e analisar aqui no canal. Sabendo que não tem essa pressão toda. Eu falo que o pessoal Mas eu falo porque que os assim, estudos o que nós temos ali, cara, pode, não precisa acreditar em mim. Vai lá e pergunta o PhD cosmólogo, que ele vai dizer a mesma coisa que eu, e depois você vê se eu tô mentindo ou não. Essa tal idade do universo é um intervalo de tempo entre o universo agora e um estado em que está tudo concentrado num ponto que tende ao infinito. Mas tudo já existe, não é que criou do nada. As coisas já existem. Se você encontrar um físico que diz que as coisas surgiram do nada ali no início do Big Bang, não é um bom físico. Simplesmente isso, porque isso já viola as leis da conservação. As coisas o quê? Perfeito. Aqui o Felipe ele explica, né, que o Big Bang não se pretende uma teoria para a origem ou a criação do universo exatamente, né, mas como se desenvolveu a partir dessa origem, né? E isso é importante porque, na verdade, o Marcus Eberlin, sobretudo, do lado do criacionismo, ele frequentemente bateu nesse espantalho, né, de que o Big Bang era uma teoria sobre a origem do universo, de que do nada veio tudo, veio uma singularidade, quando, na verdade, assim, não é exatamente isso que se defende no Big Bang, embora certos cientistas que defendem o Big Bang possam também defender o Big Bang à sua maneira, tá? Mas ele devia que se atentar, evidentemente, à posição dos debatedores aqui presentes, e não me parece que nenhum deles, né, nem o Felipe, nem o Sacani, o Pirula nem sei se tem muito uma posição a esse respeito, que seja a posição de defender que o Big Bang surgiu do nada, simplesmente, tá? Então, também é uma estratégia, uma técnica um pouco perniciosa. Existem, não é? As coisas que você faz, as coisas já existem. O que é que existe? Tudo. Tudo o quê? A estrutura do espaço-tempo, matéria, energia, radiação. Matéria já existia já no átomo? Não é que já existia. Eu tô falando que o modelo do Big Bang explica isso. Ele não se Mas propõe... é justamente o que a gente tá mostrando que não explica. Então, mas peraí. Bom, vamos fazer as considerações finais, Tá né? bom. E todas essas objeções que foram trazidas, por outro lado, né, pela parte do criacionismo, realmente não ficaram muito bem respondidas nesse debate. Foi muito bagunçado, na verdade. Eu assisti todos os cortes, basicamente, que saíram. Então não ficou muito esclarecido, tá? Nem mesmo as objeções, né, dos criacionistas, nem a defesa do outro lado, tá? Então, no começo desse podcast, o Eberlin ele faz ali uma síntese de todas as críticas que ele tem ao Big Bang, né, e a suposta impossibilidade do Big Bang de explicar certas coisas. E não me parece que esses temas, esses tópicos, né, que o Eberlin citou no começo, foram bem discutidos e satisfatoriamente discutidos no curso desse podcast, tá? Então, enfim, isso também é uma coisa que desapontou. Terminou, Jaime? Não, eu não terminei. Eu tava respondendo a pergunta. Você termina. Concluindo, Felipe. Não, concluindo assim, eu só queria deixar bem claro que, tipo, eu respeito vocês, tá? Pode parecer acalorado e tal, mas é só nas A gente ideias. também, Eu juro por tudo que é só pelas ideias. E na minha avaliação, fica o Sérgio tentando explicar de uma maneira mais fácil, fica eu tentando responder de forma técnica, porque vocês estão falando de forma técnica, só que não sei como tá o público, mas, sabe, fica meio estranho tentar responder tudo de uma vez, porque vocês soltam tudo uma coisa atrás da outra, e não dá tempo de eu ficar anotando e falando coisinha por coisinha de tudo que vocês estão falando errado. Isso eu concordo, tá? Por parte dos criacionistas faltou muita honestidade intelectual, tá? Sobretudo quando a gente fala de pessoas que têm uma crença em Deus, né? Tem uma fé em Deus e supostamente têm honestidade como um valor. É muito complicado, porque realmente faltou bastante honestidade da parte deles. Não vou dizer que não faltou da outra parte, também faltou sim, né? Honestidade e caridade hermenêutica também. Mas eu destaco especialmente a figura do Eberlin e desse outro rapaz que tá com a jaqueta de couro, se eu não me engano, que eu agora me esqueci o nome dele, tá?
eles fizeram bastantes ataques, assim, e a pessoa às vezes está tentando explicar a primeira objeção, e eles já estão tacando outra por cima, e não estão tentando compreender. Então, acho que a postura deles como proponentes, como debatedores, deixou bastante a desejar. Velho. Eu teria que dar tudo que a gente milhões tá de falando vídeos é react pra responder. E pra mim, na minha avaliação, são coisas triviais de astrofísica. Por isso que eu falei do livro de introdução à cosmologia. Não tem como o universo ser jovem de como é o modelo A gente dele. nem discutiu isso. É. A gente não discutiu isso. O que a gente discutiu foram artigos científicos que vocês questionaram. Tá. Não, a gente discutiu descobertas do Mas universo. Do James Webb. É. Mas vocês não me proporam aqui qual é o modelo do design inteligente que eu falei. Me dá aí os princípios, Universo os pronto. postulados, os corolários. Só um esclarecimento: o as design leis. inteligente não fala nada sobre a idade do universo, nem fala sobre a idade da Terra. O design Tá, antes dele passar disso, eu vou falar um pouco sobre a postura do Felipe e do Sacani, né, como debatedores. Houve ridicularização, sim, né, da posição dos criacionistas, principalmente da parte do Felipe, né. E isso eu ensino é um problema, tá? Você pode escrachar, você pode ridicularizar. A lógica pragmática, a lógica informal, ela não vai entrar como proibindo você de ridicularizar certas coisas, né? Certas ideias podem ser ridículas, por exemplo, sei lá, vamos pegar um ponto mais pacífico, digamos, do debate público. Todo mundo sabe que a Terra provavelmente não tem o formato de uma tartaruga, né? Como acho que alguns hinduístas acreditavam. Então, isso seria uma ideia ridícula, pode-se dizer. E ideias ridículas podem ser ridicularizadas, não tem problema. Isso não é, digamos assim, uma postura errada, tá? Necessariamente do âmbito lógico. Tá? Quando a gente fala de errado dentro de lógica pragmática, a gente não está falando de moralmente, a gente está falando de uma postura que seja coerente com o fim inerente de uma disputa, de uma discussão, que é a resolução de um conflito de ideias. Tá? Então, você ridicularizar uma ideia não é uma coisa que agride diretamente esse objetivo de resolução. Pode vir a agredir quando for uma ridicularização muito insistente, muito obstinada, e que, digamos assim, se renuncia a enxergar as evidências e os argumentos e as justificações do outro lado. Que aí você está, digamos, ridicularizando o próprio ato do oponente de tentar justificar suas posições. E se você acha que o lado da pessoa é ridículo e você não deve entrar numa discussão com ela, não tem para que você entrar, não tem para que você engajar numa discussão com esse tipo de pessoa se você não está disposto a ouvir a argumentação dela, né? Mas enfim, em si não é um problema você ridicularizar uma posição, tá? Não pode ser um problema do ângulo lógico, né, sobretudo, e na minha opinião do ângulo moral também não necessariamente. Agora, a postura do Sacani de maneira geral eu achei bastante compreensível, uma postura de quem realmente queria entender, queria explicar com clareza o seu ponto de vista. A postura do Felipe eu já não achei assim, eu achei uma postura excessivamente ridicularizadora, de menosprezar mesmo, tá? E uma posição de quem faz isso não com tanta autoridade, porque se você demonstra um domínio da matéria sendo discutida e você tem, de fato, essa posição, onde depois de você demonstrar por A mais B que a posição oposta à sua está errada, você ridicularizar, tudo bem, você está até que numa posição, né, epistêmica justificável para fazer isso. Agora, quando você nem engaja na discussão, nem apresenta os argumentos direito, nem, né, se situa nessa posição digna de um debatedor, você não pode ficar se excedendo nessas ridicularizações. Então acho que o Felipe se excedeu um pouco nisso, tá? Deixou a desejar então um pouco como um argumentador. Nesse sentido, o Sérgio Sacani foi muito melhor. Inteligente é uma teoria minimalista, Felipe, que você não conhece. Não, mas deixa eu esclarecer, isso é muito importante para quem está ouvindo. Já terminei. É uma teoria minimalista que só quer saber se o universo... O Marcos Eberlin também, ele é bastante debochado, né? Se é inteligente ou não. Se ele foi feito por design inteligente ou foi feito por processos naturais, só isso. Então essa questão de por isso que não é científico. Oxi. Por quê? A questão da idade, Você vai deixar pro Pilo responder. Só uma pergunta. No caso, só é científico. Do nosso debate Só é científico. É criacionismo se você... versus evolução. Por isso, porque o design inteligente não discute. Tem muitos no design inteligente que são Big Bangistas. Tem muitos que defendem o universo antigo, tem muitos que defendem que a Terra é antiga e tudo mais. Perfeito, a idade do universo da Terra também não tem nada a ver com a posição criacionista ou do design inteligente. Também não é digamos, uma tese essencial, né? Estrutural do criacionismo ou do design inteligente. Faz todo sentido. Se não é uma questão do design inteligente, só para deixar claro para o pessoal, eu, por exemplo, fora do design inteligente, o Adalto fora do design inteligente, eu nem sei muito bem como é que o João acha.
É importante enfatizar, né? Isso é também um espantalho que eles bateram muito tempo nesse debate, tá? Sobretudo Felipe, se eu não me engano, e um pouco do Pirula também. Que é também um espantalho, uma face do espantalho. Basicamente eles estavam distorcendo a posição dos criacionistas, batendo na tese dos 6.000 anos, sendo que nem foi isso que eles estavam ali para defender. E acho que talvez nem todos ali acreditem que a Terra ou o universo existe há 6.000 anos, tá? Não tenho certeza aí. Eu sei que o Marcos Eberlin acredita. Mas enfim, o lado evolucionista bateu bastante nessa tese, como se fosse uma tese essencial do criacionismo ou do design inteligente, o que não é verdade, como o Marcos Eberlin está dizendo aqui, né? O criacionismo, o design inteligente só tem relação com a ideia de que o universo foi criado por um ser inteligente. É apenas isso. Eu acho que o universo é extremamente jovem, porque eu acho que tem evidências. Eu estou discutindo fora do design inteligente, tá bom? 6.000 anos. Quando eu tiver nas minhas considerações finais, eu falo sobre idade. Já é você. Só uma curiosidade rápida, só pra galera saber. Eu não sou ateu, tá, galera? Só pra avisar. Tá, isso é irrelevante. Você é evolucionista Não, teísta? é relevante. Evolucionista teísta? Deus guiou a evolução? Algo por aí. Tá bom. Eu acho a pior posição, tá? Mas... É pior ainda, então. Putz, grana. Eu acho que ou você defende um ou você defende o outro. Você é mineiro? Não, eu acho que tá acontecendo uma falsa dicotomia, sim, entendeu? sim, olha. Pois é, deixa eu só fazer uma pergunta pro Felipe. Ele falou que o evoteísmo é evolucionismo contra o criacionismo é uma falsa dicotomia, porque você pode ser os dois, né? Bom, enfim, também não tem muito o que dizer a esse respeito, né? Mas o fato é que existem muitos evoteístas, realmente. Agora mais de pergunta. É só pra saber assim. Tá bom, vai lá. Só é ciência se a gente concluir que surgiu naturalmente. Se a gente concluir que não foi disse criado, isso. não é ciência. Eu não disse isso. É porque você falou pseudociência. Eu falei pseudociência porque eu pedi aqui quais são os princípios, postulados, corolários, teoremas, essas coisas todas, e vocês não me deram. Não, a gente porque tem, não existe. Tá. Você falando... Tá, vamos lá. Então, agora mais uma vez essas discussões epistemológicas, né? Sim, se não tem raízes naturais, não é ciência no sentido moderno de ciência, tá? Isso é evidente, tá? Então, esse sujeito aqui, ó, perdão, realmente não me lembro o nome dele. O sujeito estava falando anteriormente aqui, ó. Ele parece não entender nada de ciência, ele interpreta o termo ciência, o adjetivo, né, científico, esse sujeito aqui de jaqueta de couro. Ele interpreta o termo de forma completamente emocional, né? Ele não tenta entender efetivamente qual que é o significado desse termo, desse conceito filosófico, né, epistemológico. E então ele só lida naquele nível emocional com a palavra. Isso é pseudociência, isso não é pseudociência. Mas tudo bem. Como eu comentei já num outro corte, se não me engano, no corte onde a gente está reagindo o Pirula, de fato, uma teoria que defende que o universo foi criado por um ser metafísico inteligente não pode ser científica. Ela não é pseudocientífica, necessariamente, porque não necessariamente ela tem a pretensão de ser científica. Agora, ela não pode ser científica, isso certamente. Então ela não é não científica, pelo menos, tá? No sentido moderno de ciência. Porque não é uma ciência experimental. Agora, no sentido mais lato de ciência, no sentido que abrange, por exemplo, a metafísica, abrange as ciências matemáticas, a lógica e outras ciências desse tipo, aí tudo bem, aí você pode entender como uma teoria científica, no sentido de um sistema de conhecimentos certos e relacionados, aí talvez você possa entender dessa maneira, tá? Mas no sentido mais moderno de ciência, realmente não é uma ciência, isso não é um problema, isso não é um juízo de valor, é um juízo de fato, depende simplesmente da caracterização do que é uma teoria científica, tá? E se a gente for usar o critério de falsibilidade, que se não me engano o próprio sujeito ali de jaqueta de couro utiliza esse critério, nesse critério, justamente o criacionismo também não é uma ciência também, porque não pode ser falseável. Não tem como você falsear a tese de que Deus criou o universo, não tem como você falsear essa tese. Então também nesse sentido, o que é muito esquisito, porque parece que ele tem conhecimento de que existe essa demarcação da ciência pelo critério de falsibilidade, também, segundo esse critério, o criacionismo, o design inteligente, não é uma teoria científica. Tá? Postulados, corolários, teoremas, essas coisas todas, e vocês não me deram. Porque não existe. Você está falando do design inteligente? A gente tem toda uma argumentação científica, a gente... Não, mas depois vamos falar sobre minhas considerações Big Bang, sobre a idade do universo. A idade do universo. Olha, não existe nenhuma fundamentação científica para o design inteligente. Não tem como existir. Podem existir fundamentações científicas a teses que defensores do design inteligente defendem. Por exemplo, tem defensores do design inteligente que defendem a impossibilidade de uma evolução no nível, sei lá, molecular, né?
E tudo bem, isso pode ser uma tese, pode ser uma tese científica porque você está no universo natural, você está tratando ali de células e tudo mais, né? Agora, para uma tese como Deus, um ser metafísico, não físico, existe, não tem como você fundamentar isso cientificamente, no sentido moderno de ciência, tá? Não tem como, simplesmente impossível. Tá? Não é uma hipótese que pode ser testada em laboratório, qualquer coisa do tipo. O problema já vinha se arrastando há muito tempo. O Pirula disse que a gente não tem evidências de um universo jovem. Absolutamente sim. Nós estamos atolados, abarrotados de evidências que o universo é jovem. Eu vou dizer algumas aqui. Eu falo nas minhas palestras. Eu vou, domingo, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque eu sou presbiteriano. Eu vou fazer uma palestra lá muito legal, vocês vão poder assistir. Por exemplo, os cometas. Cometa é feito de gelo. Gelo passa do Sol e derrete. Aí falaram assim, olha, o máximo de tempo de vida de cometa, tem um tempo lá estabelecido, 100 mil anos, vai. Aí falaram assim, não, é a nuvem de Oort que é berçário de cometas. Fomos lá, na nuvem de Oort só tinha asteroide, não tinha gelo lá. Então... Meu Deus, de onde você tá tirando essas coisas, minhas considerações finais, peraí, deixa eu falar. Aí chegamos a falar assim, não, então o nosso modelo precisa ser aprimorado. Cinturão de Kuiper primeiro, certo? Isso. Passando lá, não tinha maternidade de cometas. Fomos lá, então existe uma nuvem de Oort, uma coisa lá bem distante no universo que a gente não consegue, que lá que tem a maternidade de cometas. Porque os cometas estão vindo todos de lá. É o maior saci pererê da ciência, que todo mundo sabe que existe, ninguém nunca viu. Cometa? A gente tinha um problema de Júpiter. Olha, Júpiter, Felipe, Sérgio, ele irradia para o universo 2 vezes mais calor do que ele absorve do Sol. E a temperatura de Júpiter hoje é menos 153 graus Celsius, mais ou menos. Ele está 120 graus Celsius acima da temperatura do universo. Ele é uma batata quente no freezer. A Adalto Lorenz falou sobre isso. Olha, a Lua se afasta da Terra a 4 centímetros por ano. Se você pega essa Lua, né, regride ali a 1,5 bilhão de anos, ela colide com a Terra. Olha, a gente tem uma expansão do universo por 13,8 bilhões de anos. O efeito de ótica das galáxias nós não vimos. As galáxias estão pequenininhas. Parece que esse universo não está se expandindo nesse tempo todo. O campo magnético de Júpiter não tinha que ter campo magnético em Júpiter. Passamos lá com a Voyager, tem um campo magnético imenso. A Terra, nós temos imensas evidências que a Terra é jovem. Eu falo nas minhas palestras das várias e várias evidências. A gente vai discutir no segundo. Né? Então, o James Webb, para mim, foi a pá de cal. Porque a James Webb mostrou o quê? O universo pá de cal no modelo. Pá de cal no Big Bang. No Big Bang, no modelo do universo antigo, de bilhões e bilhões de anos. Por quê? Porque ele está estruturado muito parecido com o universo que nós vemos hoje. E se ele tivesse bilhões e bilhões de anos, ele estaria jovem lá e muito diferente aqui. Eles estão muito parecidos. Então eu vejo mais uma confirmação do meu modelo, do modelo que eu defendo, que o universo é jovem. As estrelas estão massivas, estruturadas, estão brilhantes e tudo mais. Então a conclusão que eu tenho, olha, eu teria uma vida muito mais fácil se eu defendesse o Big Bang, certo? Se eu defendesse o universo de milhões e bilhões de anos, como muitos criacionistas defendem, tá? Eu tenho um grupo lá que eu participo que tudo me chama de herege, é tudo criacionista, tá? Ô Marcos, você vai lá, você vai envergonhar os criacionistas, porque o Big Bang é um modelo super bem estabelecido. Eu falo, cara, mas eu não gosto de defender modelo que não é super bem estabelecido, que tem tantos problemas assim. Eu acho que o modelo do universo jovem bate muito melhor com as evidências. A gente tem um monte de evidência sim, apesar do Pirula dizer que a gente não tem absolutamente nenhuma evidência. A gente tem um monte de evidências do universo jovem. Então aqui ele está reafirmando essa posição de sinceridade dele, né? Ou seja, de que ele crê em Deus, ele é ateísta, e, no entanto, ele poderia ser teísta e não defender a ideia de que não houve o Big Bang, né? Mas ele o faz simplesmente porque é o que as evidências apontam para ele. Então, está reafirmando a sua própria sinceridade na adesão dessa tese. Certeza? Absolutamente não. Eu sou cientista. Se amanhã a gente sentar aqui e tiver umas novas imagens no novo telescópio que mostrar que o universo é velho, eu falo, gente, errei. Mas hoje, vamos colocar na mesa as evidências que nós temos. O melhor modelo que o universo é jovem foi feito pronto. O universo é jovem foi feito pronto. Bate com a minha percepção bíblica? Claro que bate. Mas isso é uma inferência do modelo. Eu não partia do pressuposto que o universo é jovem. Eu descobri que o universo é jovem. E eu estou defendendo essa posição porque eu acho que eu tenho muitas evidências científicas, e que eu acho que o outro modelo está apelando para milagre atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. Está com um monte de deficiência. Não me explica a antimatéria, não me explica a inflação. A inflação é um milagre mais que milagroso. Né? Não consigo nem conseguir. Aí, não explica. Vai no final. A gente quer bater o recorde de 9 horas do Pirula. A matéria escura, ninguém tem partícula fundamental para explicar. Isso aí, a explicação ad hoc, é uma
uma explicação que surgiu pode explicar o inexplicável. A energia escura, peraí, eu não gosto dessas coisas. Então eu acho que o meu modelo, o modelo que eu defendo, hoje, pelas evidências, sobre a mesa, é o melhor. Amanhã pode mudar? Pode, claro, eu sou um cientista, eu estou reavaliando as minhas posições. Mas de longe, o universo jovem é a melhor evidência científica hoje que temos. Então vamos lá, João, depois Adalto, depois Pirula. Eu só quero dizer 3 coisas, assim. Primeiro, como a gente viu... Ele tentou reafirmar basicamente a posição dele de que ele, embora ele tenha crenças, ele defende cientificamente, né, a tese dele. Não se trata de uma extensão da sua espiritualidade, da sua religiosidade. O modelo do Big Bang não é refutável. Faça o que você fizer, tem uma saída. Vai se mudando o modelo. E, de acordo com a filosofia da ciência, um modelo que não é refutável não é ciência. Tá, eu não vou entrar nessa discussão, naturalmente, de ser refutável ou falseável ou não, né? Esse modelo do Big Bang, né? O Sérgio Sacani, ele comentou anteriormente nessa discussão um exemplo de uma evidência que falsearia, no ponto de vista dele, o Big Bang. Se ele tivesse essa evidência, ele deixaria de acreditar justamente no Big Bang, né? E o próprio João, ele também deu o seu critério para ele deixar de acreditar na posição dele. Então, se ele visse, por exemplo, uma estrela se formando, se eu não me engano, ele fala que ele acreditaria no Big Bang, né? Então, eu não sei se é correto dizer que o Big Bang não é falseável, tá? Não vou entrar nessa discussão, mas muitas das críticas que os criacionistas dirigiram ao Big Bang não são exatamente evidências de que o Big Bang, de que a teoria do Big Bang não é falseável, mas são apenas exemplos de adequações, né? De modelações que o Big Bang, enquanto modelo, precisou passar diante de contra-evidências ao modelo original. E isso não há nenhum problema, evidentemente, né? Você tem que abandonar o modelo quando ele deixar de ser a melhor explicação ou quando ele for refutado totalmente. Mas enquanto tem espaço para você conservar o modelo, que é a melhor explicação, não estou dizendo que o Big Bang é a melhor explicação, estou falando assim, se ele for a melhor explicação. Então, para você conservar o modelo, que é a melhor explicação, e poder adequar e reexplicar, né, as coisas sob um outro ponto de vista, conforme as objeções vão aparecendo, conservando esse modelo, não tem nenhum problema. Você não está, digamos assim, mostrando que o Big Bang não é refutável, não é falseável. Não se trata disso. Trata-se de uma adequação natural que deve ser feita, precisa ser feita. O que vai fazer com que o Big Bang seja abandonado é você mostrar ou que ele não é a melhor explicação, que existe uma explicação mais simples, melhor e mais bem fundamentada, talvez, ou coisas desse tipo. Ou então mostrar, evidentemente, com alguma evidência que seja decidível, né, efetivamente uma refutação à teoria do Big Bang. Tá? E, enfim, então seria mais ou menos esse caminho. Agora, como eu já comentei, a própria posição desse João não é falseável, não é refutável. Então a acusação dele ao Big Bang já se torna muito esquisita. É simples assim. E se é tudo modelo e vários modelos, existem vários modelos, como a gente viu, já tem modelo até de galáxia pronta massiva, por que é que o nosso modelo não é ciência? Mas ele pode ser derrubado? Porque claro, só é mostrar que há essa evolução. Por exemplo, eu vou fazer um desafio aqui agora. Mas o ônus da prova está aqui afirma. Então, eu só vou fazer um desafio. O ônus da prova, então, que afirma não tem nada a ver, né? Aqui agora. Desculpa. No dia que me mostrarem uma única estrela nascendo no universo, eu retiro tudo o que eu disse. Eu só preciso ver uma única estrela nascendo no universo. Só isso. Para acreditar que o universo não surgiu pronto. E no meio de trilhões e trilhões e trilhões de galáxias, isso deveria ser facílimo de observar. Certo. Bom, não me parece de modo nenhum que você verificar uma estrela nascendo falseia a ideia de que o universo nasceu pronto. Porque a ideia de que o universo nasceu pronto não é uma ideia de que o universo nasceu exatamente no modo como ele está agora. Até porque eu nasci há 21 anos e, no entanto, o universo não teve a minha presença desde o início, então, portanto, eu já estaria refutando a ideia de que o universo nasceu pronto, porque ele teve certas modificações. Então, a ideia de que o universo nasceu pronto, na verdade, é uma ideia de que ele nasceu mais ou menos parecido com como ele é hoje, certo? E nesse sentido, não me parece que a tese, né, a evidência de uma estrela nascendo, surgindo, seria suficiente para falsear essa teoria, tá? Não me parece que seja o caso. É muito mais uma maneira de persuadir pessoalmente o João da invalidade da sua teoria. A questão é, procurem, vocês que estão aí em casa,
procurem qual foi a estrela que se observou nascendo. Só é vocês procurarem. Vão lá no chat GPT. Eu dei até uma bugada naquele negócio quando eu fiz essa pergunta. O que você perguntou? Eu perguntei qual foi a estrela que a astronomia registrou seu nascimento. Ele bugou. Ele falou de uma supernova, que é a morte da estrela. Ah, a gente registra direto, tem a supernova tal. Tá. Adalto, é contigo agora. Legal. É o seguinte, eu gostaria só de colocar de uma forma filosófica para a gente... Bom, sobre a posição do Eberlin e do João Paulo eu já falei, né? Eu falei bastante sobre o comportamento deles no debate. Tá vendo aqui minha lapiseira? Ela foi criada ou ela surgiu espontaneamente? O fato de eu aceitar que esse objeto foi criado não me torna religioso. O fato de eu aceitar que esse universo foi criado não torna uma pessoa religiosa. Precisamos olhar as evidências. As evidências que nós temos até o presente. Tá, isso é verdade, a afirmação dele, tudo bem, ele pode fazê-la. Agora, né, até porque você crê em Deus não tem nada a ver com religiosidade necessariamente. Agora, existe uma inadequação nessa analogia que ele faz entre a caneta e o universo, que é fundamental, tá? Uma incompatibilidade, uma dessemelhança, uma diferença, né? Que talvez para a analogia que ele especificamente está fazendo, não atrapalha, não invalida a sua analogia, mas invalida analogias que outras pessoas poderiam fazer. Analogias como aqui talvez o João Paulo poderia fazer. Que é o fato de que a caneta é uma coisa perfeitamente material, que foi criada por um criador perfeitamente material. Portanto, tanto a caneta quanto seu criador são objeto de estudo da ciência. Agora, o universo, mesmo assumindo que ele seja perfeitamente material, quando a gente fala de Deus, no teísmo clássico, a gente está falando de um Deus imaterial que criou esse universo. Deus sendo imaterial, ele já não é objeto da ciência, tal como ela é entendida modernamente. E, portanto, né, o criador da caneta e o criador do universo, eles têm naturezas diferentes. Portanto, há uma quebra nessa analogia. Não daria para você dizer, por exemplo, que as duas coisas podem ser científicas, tanto o criacionismo quanto a fundamentação de quem criou uma caneta. Tá? Então essa analogia não serve para mostrar que as duas coisas poderiam ser científicas, embora sirva para mostrar que não necessariamente a ideia da criação do universo é uma ideia religiosa propriamente, mas certamente não é científica. No presente momento são as leis da ciência, incluindo a primeira e segunda lei da termodinâmica, pode pegar a lei 0 e a lei 3 também. O teorema do virial, que foi dito aqui, o dGdt não é zero, como tem sido proposto. Isso daí foi uma pré-suposição. E, de uma forma geral, a evidência que nós temos visto é o que o Marcos mencionou, com respeito à quantidade de elementos químicos. Não a quantidade, mas quais elementos químicos. Nós temos encontrado os mesmos elementos químicos presentes aqui no nosso Sol, na nossa galáxia e nesses objetos extremamente distantes. Isso mostra o quê? Se objetos distantes possuem a mesma quantidade de elementos, o mesmo tipo de elementos químicos que nós encontramos aqui na nossa vizinhança, isso mostra que o passado e o presente são praticamente iguais. E as pessoas falam assim, mas passou muito tempo. Rapaz, se a gente pegar o período inflacionário do Big Bang, a proposta ali é que radiação teria expandido numa velocidade de 10 elevado a 60 km por segundo. Isso é instantâneo, desculpa. Ou seja, quando nós tratamos do modelo Big Bang, e eu fui um daqueles que defendeu o modelo Big Bang por muitos anos, a razão de eu tê-lo abandonado foi justamente pelas questões científicas. E a primeira delas eu deixo bem claro, eu tentei colocar as equações da termodinâmica dentro das equações do modelo. Não funciona. Não funciona. Pode procurar qualquer publicação científica. Não se coloca as equações da termodinâmica no modelo Big Bang. Se você colocar, você destrói o modelo. Agora, as equações da termodinâmica estão... Aqui ele apresenta então um argumento termodinâmico que evidentemente eu não tenho nenhuma possibilidade de analisar, certo? Se eu tivesse ele formalizado, embora não entenda muito de termodinâmica, talvez eu conseguisse fazer alguma coisa. Agora, simplesmente citando assim, não tem como. Bem estabelecidas, nós conhecemos, nós trabalhamos com isso. Como pegar um jogo de equações que são extremamente conhecidas e você aplica o modelo e o modelo se desfaz. Há uma necessidade da gente pegar e retrabalhar essa questão. Até que pessoas consigam, alguém consiga juntar as coisas, o que nós temos é que o universo antigo e o universo atual são iguais. E isso, para mim, tem sido um negócio assim fascinante. É o que o Marcos disse, eu tenho visto através do James Webb, tenho avaliado vários dos projetos que estão nessa fase 1,
que é um negócio espetacular, tá? Simplesmente usando a mesma tecnologia que eu uso lá no laboratório para avaliar o tipo, ou seja, quais elementos químicos nós temos encontrado nessas estrelas. É impressionante. Infelizmente, as publicações científicas não contam toda a história. Seria muito legal se o pessoal mostrasse quais são os demais elementos químicos que a gente tem encontrado. Minha visão é que o universo começou pronto, é o que a gente tem visto, continua funcionando e faz pouco tempo, porque, segundo a lei da termodinâmica, é fascinante. Não daria para continuar por bilhões de anos sendo o que é. Só um ponto que eu gostaria de deixar com respeito ao que o João Paulo falou a respeito de... Tá, então, aqui se trata, então, do jeito que ele põe, em optar ou pelas leis da termodinâmica ou pela teoria do Big Bang, né? O modelo do Big Bang. As duas coisas seriam incompatíveis e inconciliáveis, né? E ele coloca as leis da termodinâmica como muito mais seguras do que o modelo do Big Bang, e, portanto, você tem que abandonar o segundo e não o primeiro, né? Estrelas nascendo. As últimas estatísticas que nós temos mostram que no universo morre pelo menos uma estrela por segundo, devido à quantidade de estrelas que nós temos. É praticamente 10 vezes mais o número de grãos de areia que nós temos no nosso planeta. A existência de uma única estrela já seria um negócio absurdo. A existência dessa quantidade de estrelas, dá para imaginar, né? Então, o contexto que nós temos, realmente, a gente precisa separar fé, crença, tá, daquilo que é evidência científica. A evidência científica aponta numa direção muito simples, bem tranquila. Esse universo foi trazido à existência pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional, e não faz muito tempo não. Legal. Obrigado, professor. Agora... Tá, então vamos falar um pouco sobre a posição do Adalto, né? Uma pena que ele não participou presencialmente nesse podcast, porque ele foi um dos melhores debatedores, né? Embora tenha tido pouco espaço para falar, muito por conta das circunstâncias, né? Dele estar numa chamada de vídeo. Ele se demonstrou alguém muito sereno, muito tranquilo para debater, alguém muito confiante das suas posições, e ele parecia mostrar bastante sobriedade e tranquilidade em lidar com as objeções dos oponentes, tá? Então, enfim, de maneira geral, eu acho que a postura dele foi uma das melhores desse debate, certamente, tá? Como ele não teve um papel tão ativo, não dá para colocar que é melhor, simplesmente porque, né, naturalmente, se você se arrisca menos, você vai cometer menos erros do que os outros. Então, isso poderia ser explicado por esse motivo. Mas eu acho que, como debatedor, ele teve essa postura honesta e interessante, e seria muito interessante ver ele debatendo num cenário menos caótico com algum desses cientistas aí, o Sacani, por exemplo, o Pirula, sobre as questões de maneira mais aprofundada. Pirula, com moderação, tá, Pirula? Ele tá com a cara de puta. Não, eu não tenho muita coisa pra calma, falar, relaxa porque aí, não sou dessa área, então não vou me arriscar a falar grandes coisas. Achei a conversa interessante, achei só que... bom, eu não sei, na minha cabeça, eu tento aproximar isso daí tudo da parte da física com aquilo que eu estudo. Eu entenderia que, sei lá, de todas as alternativas para tentar corrigir algo que está sendo visto, sei lá, para você quebrar um modelo pré-estabelecido ou um modelo que explica melhor as coisas, você precisa achar realmente alguma coisa que quebre o modelo na lapada. Se você ainda consegue esticar o modelo para lá e para cá, é porque ainda não quebrou o modelo. Então, eu acredito que eu não sei nada. Essa afirmação é bem coerente, né? Agora também existe, por outro lado, o que disseram os criacionistas, que é avaliar a própria possibilidade de você quebrar, né, esse tipo de modelo, né? Então, realmente avaliar seriamente se há meios para quebrar esse modelo e se esses meios são, digamos, não são excessivamente exigentes, né? Ou seja, você não precisa de muito para falsear esse modelo. Então, também tem essa questão, tá? E, bom, a segunda coisa para falar, para ser rápido e breve. Como esse negócio do James Webb é muito recente, quando foi que saíram os primeiros resultados? Ano passado. Julho. Ano passado, isso? Então. Eu sempre tomo muito cuidado quando tem alguma coisa nova descoberta, né? Até passar um bom par de anos, para poder ter certeza do que as pessoas estão vendo e do que está acontecendo, né? Já a gente vê, eventualmente, sempre o pessoal com uma descoberta incrível, não sei o que lá, e depois o pessoal vai ver e sempre tem como reinterpretar ou alguma outra coisa assim, viu? Sei lá, como eu falei, eu não sou da parte de astronomia, então eu não vou me meter muito, mas sempre é bom tomar um certo cuidado, eu pelo menos tomo um certo cuidado quando é coisa nova, eu mais observo. E aí depois de um tempo você chega e vê, tira alguma conclusão do que pode ser. Eventualmente ano que vem, não precisa nem ser ano que vem, talvez, sei lá, em setembro,
tudo que a gente está discutindo aqui seja completamente obsoleto. Então, tipo, né, e aí nenhuma das conclusões seja conhecida, seja válida. Isso eu também notei a falta de uma certa sobriedade por parte dos criacionistas, porque muitas coisas realmente que eles usaram como argumentos ou como objeções à posição do Big Bang eram meias evidências, eram coisas que não estavam ainda bem desenvolvidas, tá? Então parecia que alguns deles ali estavam desesperadamente tentando se valer de meias evidências, de qualquer, digamos, pedaço de pau que tivesse pela frente, para tentar bater nos Big Banguistas. E então isso também é algo que não me parece coerente com a postura de um cientista, não parece coerente com a postura de alguém que está buscando seriamente a verdade. E talvez o modelo do Big Bang não seja colocado em nenhum desse tipo de cheque, né? E a meia dúzia do gato pingado defende que o universo tem 6 mil anos, também não vai conseguir ter, sei lá, nenhum tipo de confirmação. Mas enfim, é isso aí que eu vou falar. Vamos marcar o retorno em setembro do ano que vem, né? A gente volta a falar. Debate 2, fase 2, o retorno. Eu queria